só voz cantando, te improvisando, Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis-me aqui mais uma vez, trazendo para vocês mais uma porção da palavra do nosso Deus. Que bom, né? Que privilégio de nós estarmos reunidos novamente em Cristo Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje no livro de Salmos, capítulo 9, verso 1. E diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Palavra maravilhosa. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje um testemunho breve, né, para não ficar muito extenso o nosso culto. Dia 3 agora eu passei por uma cirurgia, né, para a gente fazer uma investigação deu um problema na minha mamografia. E eu louvo ao Senhor hoje por estar aqui compartilhando com vocês assim algo maravilhoso, algo divino, né, que Deus fez na minha vida. Eu tive o privilégio de fazer essa cirurgia, graças a Deus. Foi uma cirurgia com sucesso, 7 dias sem nenhuma dor, né? Agora, dia 5 eu pude tirar, dia 5 não, dia 9 eu pude tirar o dreno, graças a Deus, estou bem. E eu, falando comigo, né? O que eu vou trazer para a igreja do Senhor nesse dia? E lendo a palavra do Senhor, vem o livro de Salmos, né? Capítulo 9,
que ele é um livro, um salmo de ação de graças. Quantos e quantos motivos eu e você temos para agradecer a este Deus, né? Para louvar este Deus. Eu louvo este Deus maravilhoso, este Deus que tem sustentado a minha vida, que nesse tempo que eu pude passar ali naquele hospital, em todo o tempo eu pude ali sentir a presença deste Deus maravilhoso. Então eu queria compartilhar com vocês hoje, né, esse privilégio que eu tenho e que eu creio que você também tem e que você também pode ter em Cristo Jesus. Então o desejo do meu coração neste tempo é que você se encha totalmente de Deus e seja grato em tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Até mesmo em meio às enfermidades, nós precisamos dar graças a Deus. Por quê? Porque é Deus que tem nos fortalecido. E neste momento eu queria orar com vocês, né? Agradecer este Deus, ter a certeza de que tudo que temos, tudo que somos, é porque Ele tem nos abençoado, né? E também ter um tempo de confissão de pecado também, diante deste Deus maravilhoso. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças eu te dou, Senhor, nesse tempo, por essa oportunidade de eu estar aqui, compartilhando com os meus irmãos, com os teus servos e servas, as grandezas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do teu povo, Senhor. E também, Senhor, eu quero te pedir perdão pelas nossas falhas, pelo teu povo espalhado sobre a face da terra, que o Senhor é o único que pode perdoar os nossos pecados, assim quando confessamos com a nossa boca e com todo o nosso coração. Por isso, Paizinho Santo, neste momento, Senhor, eu entrego esse tempo na tua presença. E eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus fiel para com as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém. A graça e a paz. Estamos reunidos nesse domingo de Páscoa para adorar o nosso Senhor, falar o quanto que Ele é importante na nossa vida. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, do verso 13 ao verso 14, que diz assim: Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e eles lhe disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então o que direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. O princípio, o início, o verbo me mandou. E olha o que Jesus disse a respeito de si mesmo. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E em João, capítulo 4, versículo 26, ele disse, eu sou o Messias. O que Jesus fez por nós é maravilhoso, indescritível. As palavras nos faltam para dizer tão grande, profundo e maravilhoso amor. A nossa vida estava andando de uma forma, ela fez uma conversão, e nós que andávamos nas trevas, hoje andamos na luz, num novo e vivo caminho. Nós somos o que somos, porque Ele é. Ele é. Por isso nós somos o que somos. Descartes disse, penso, logo existo. Mas eu sou foi afirmado por Cristo. Descartes afirmou a consciência da sua existência, Jesus afirmou a sua divindade e pré-existência. Duas pessoas e dois verbos diferentes. Um disse, eu existo, e o outro disse, eu sou.
O primeiro se explica na limitação do tempo e do espaço, o segundo se explica na independência de todas as coisas. Tudo que existe teve um princípio e por mais que dure terá um fim. Tudo que existe ocupa um espaço e por maior que seja, é limitado. Quem existe nasce e morre, começa e acaba. Tudo que existe hoje, ontem não existia e provavelmente amanhã não existirá. Existência pressupõe origem e origem pressupõe força criadora. Por exemplo, a ciência diz que o universo tem 13 bilhões de anos. Raciocine comigo então. Se tem idade, então existe. E se existe, por alguém foi criado. Assim como o Big Bang pelo haja-luz foi impulsionado. Por isso existe o homem, o cosmos e existem as galáxias. Existe o Sol, os planetas e as estrelas. Existem anjos, animais, peixes e vegetais. Existem as partículas atômicas e as partículas subatômicas. Deus não existe dentro da existência, porque Deus é o criador dela. Tudo ao nosso redor tem idade, tudo ao nosso redor foi criado, mas Deus não. Deus não existe, Ele absolutamente é. Aquele que é não é limitado pelo tempo ou espaço. Aquele que é não nasceu nem foi criado. Eu existo, eu grito dentro da minha dependência temporal. Eu sou a voz de Deus que por toda a eternidade ecoa. Eu existo, foi pronunciado em desobediência no jardim do Éden. Eu sou a obediência no jardim do Getsemane. Eu existo, a afirmação do próprio eu na torre de Babel. Eu sou a negação do próprio eu na cruz do Calvário. Eu existo, o bezerro de ouro feito pelos hebreus no deserto. Eu sou a adoração de Deus pelo que Ele simplesmente é. Eu existo, a voz da solidão. Eu sou a palavra que a toda a humanidade conforta. Ele é antes da formação do sol e das estrelas. Ele é antes que houvesse dia e noite. Ele é antes do mar separar-se da terra. Ele é antes do barro rebelar-se contra ele. Ele é o pão da vida antes que o fruto da morte existisse. Ele é a luz do mundo antes das trevas possuírem a humanidade. Ele é a porta de chegada à casa do Pai depois de um caminho de lutas e decepções. Ele é o bom pastor antes da existência do lobo devorador. Ele é a ressurreição e a vida antes da cova e da sepultura. Ele é o caminho certo antes da perdição e do engano. Ele é a verdade antes da mentira e da armadilha. Ele é o guia no Egito libertando o seu povo da escravidão. Ele é a voz no Moriá substituindo o cordeiro do sacrifício. Ele é submetido na história nascendo como um menino indefeso. Ele é presente no mundo ferido pelo mal. Ele é o sacrifício na cruz a oferecer sua vida. Ele é ativo na história da humanidade. Ele simplesmente é. E porque Ele é, Ele também está. Ele está nos teus sonhos impossíveis, tornando-os alcançáveis. Ele está nos teus pesadelos, dissipando toda a dor. Ele está nas tuas noites mal dormidas, no teu cansaço, no teu estresse. Ele está nas vozes motivadoras do seu dia a dia. Ele está no antirretroviral te mantendo em vida. Ele está na perda da dor de um ente querido. Ele está no choro, no riso, na ansiedade e na angústia. Ele está no teu passado, visitando a dor do estupro e da rejeição. Ele está no teu coração, plantando a semente do perdão. Ele está na porta, esperando o dia do arrependimento e do abraço. Ele está pronto para te restaurar das drogas, do fumo e de tudo que te destrói. Ele está com você agora, neste exato momento, limpando os resquícios do pecado, porque Ele é um Pai de amor. E é nele que você existe, respiras e se moves. Ele é tudo o que você precisa para viver. Vamos ler mais um texto da palavra do Senhor, que está em Atos, capítulo 10, a partir do verso 34. Olha que tremendo. É a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Pedro, cheio do Espírito, diz: Então Pedro começou a falar e ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, penduraram-no no madeiro.
mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com eles, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos seus pecados. Esta é a Páscoa do grande Eu Sou. Ele é a razão da gente se reunir como igreja, seja presencialmente, fisicamente ou virtualmente. A razão de existirmos, de sermos cristãos, é porque Ele é e nós somos o que somos. Ele simplesmente causou uma explosão na nossa história. E nós somos cuidados, amados, transformados por esse Deus. E por isso caminhamos de fé em fé e de glória em glória. Hoje é o dia que nós comemoramos a passagem da morte para a vida daquele que hoje vive eternamente, nosso Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorar em nome de Jesus? Adoramos Deus! A tua cruz, o teu fardo, meu pecado, e hoje tudo se fez. Santidade é minha adoração. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado,
louvamos, nós te bendizemos, Deus. Foi por amor a mim e por você que o nosso Jesus se entregou naquela cruz. Foi por amor que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele sofreu, que Ele padeceu, morreu. E foi por amor que Ele ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de estarmos aqui louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Para que hoje nós tivéssemos a oportunidade, mesmo aí na sua casa, você pudesse estar louvando o nome daquele que é único e digno, merecedor dos nossos louvores, daquele que se entregou por você e por mim. Nesse momento nós estamos aqui para declararmos que nós nascemos para adorar o nosso Deus. Amém? Vieste da terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Nós estamos aqui, Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para exaltado das alturas, glorioso nos céus. E te vieste até que criaste, por amor o glória se vim para prostrar-me, vim para dizer que és Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos meus pecados lavados. Nunca saberei o preço dos meus pecados lavados. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
totalmente amável, totalmente digno. Tu és maravilhoso. O que seria de nós, Pai, se não fosse o teu amor, Deus? O que seria de nós, Pai, sem o Senhor das nossas vidas? Porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus. O Senhor entregou o seu único Filho por amor de nós, meu Pai, por amor a essa terra, por amor às nossas vidas, meu Pai. O que seria de nós, Deus, sem o teu amor, Pai? Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos escolheu, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido suporte nas nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado pelo teu amor, Pai, sobre nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor entregou o seu único Filho para morrer naquela cruz a favor de mim, a favor de nós, a favor dessa terra, Deus. Nós sabemos, Pai, que nós não somos merecedores de nada, mas nós sabemos, Pai, e cremos o teu amor para com as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Muito obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado por ser o nosso Deus, Pai. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa gratidão ao Senhor, Pai, nesse tempo. No nome santo de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. O que é verdadeiramente a Páscoa? Já parou para pensar? Acho melhor a gente deixar os nossos pequenos falar isso pra gente, porque eu acho que eles fazem de uma maneira tão graciosa, tão maravilhosa, que enche o nosso coração. Eu sempre adorei ver crianças participando do culto, né? E eu acho que eles têm um jeito de quebrantar o nosso coração. Então vamos deixar os pequenos falar pra gente o que é Páscoa? Páscoa não é somente coelho e ovos, não. Um dia, Jesus foi a Jerusalém com seu jumentinho. Todos juntaram ramos de árvores e os levantaram. Eles jogavam suas roupas no chão. Hosana, Hosana! É o Filho de Deus. Então, na última noite com seus amigos, ele fez uma refeição com eles. Eles comeram a última ceia. Ele pediu que se lembrasse dele toda vez que fizessem aquela ceia. Ele foi no jardim orar, Getsemane. Mas os discípulos caíram no sono, junto com o jumentinho. Depois que Jesus orou, ele foi preso. Os soldados eram muito maus. Jesus disse que ele era o Filho de Deus. E eles não gostavam nadinha disso. As pessoas ficaram com tanta raiva que colocaram Jesus na cruz. Sua mãe e seus amigos ficaram muito tristes, porque eles o amavam. Jesus morreu porque queria perdoar os nossos pecados. Eles o tiraram da cruz e o levaram até uma caverna que tinha uma pedra bem grande para que não pudesse sair dali. No sábado, estavam muito tristes e muito assustados. No domingo, foram dar uma olhada em Jesus e viram que ele não estava mais lá. O túmulo estava vazio. Um anjo disse às mulheres que Jesus tinha ressuscitado. As mulheres foram correndo avisar os discípulos, mas eles não quiseram acreditar. Jesus apareceu na sala e todos ficaram felizes e surpresos. Eles ficaram tão felizes que passaram um mês se encontrando.
Depois de terem se divertido bastante, Jesus subiu no topo de uma montanha e se despediu dos seus amigos. Ele disse: "Eu vou voltar. Enquanto isso, falem de mim para todo mundo." Ele subiu até o céu. Os discípulos contaram para todo mundo que Jesus os perdoaria para sempre. Agora eu sei que Jesus me ama e também ama minha irmãzinha e minha mãe e meu pai. Ele ama todo mundo. É por isso que eu e minha irmãzinha vamos à igreja para celebrar a Páscoa. Quando celebramos a Páscoa, estamos dizendo para Jesus: "Obrigado e te amamos muito." A celebração da Páscoa. Desde o início dessa transmissão, nós temos sido tocados pelo Espírito Santo de Deus, ministrados pela sua graça. A minha oração é que o Senhor continue tocando no seu coração, aí na sua casa, com a sua família, através da sua santa e maravilhosa palavra. Mateus, no capítulo 26, versos 17 e 18, nos diz: "No primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para o Senhor comer a Páscoa? E ele lhe respondeu: Vão até a cidade, procurem o certo homem e digam: O mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos." Ainda o verso 26 e 20 até o 29. Enquanto comiam, Jesus partiu o pão e abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomam, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E isso digo a vocês, que desta hora em diante nunca mais beberei do fruto dessa vide, até o dia em que receberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saindo para o Monte das Oliveiras. Gosto muito desse texto. Jesus é a nossa Páscoa. O texto que a gente leu, o texto é a última celebração da Páscoa com os discípulos e o Senhor Jesus Cristo, e o partir do pão. Jesus representa o pão como seu corpo, representa o vinho como seu sangue, que ele derramaria lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A Páscoa dos judeus é a libertação do Egito, da escravidão, da opressão do Egito. A Páscoa cristã é a libertação da morte, a libertação do pecado, a libertação da condenação, é a vitória da vida sobre a morte. Essa é a razão da nossa fé, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos fé, porque nós somos cristãos por causa de Cristo. Não haveria razão de sermos cristãos, mas Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos vida. Porque ele vive, como diz o hino, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Eu não preciso ter temor no meu coração. A palavra Páscoa vem da palavra hebraica que significa passagem. O anjo da morte passou por cima do povo do Egito, lá na terra do Egito, e não tocou no povo de Israel, porque eles tinham marcado os umbrais das suas casas com o sangue do cordeiro. Isso foi na última praga que fez com que todos os primogênitos morressem, até mesmo os primogênitos dos animais. E dentro do contexto espiritual do que Jesus fez, a Páscoa significa a passagem da morte para a vida, a passagem de Deus para nos salvar, a passagem da escravidão para a liberdade, a passagem para uma nova vida, passagem para um novo céu e para uma nova terra. Esse é o significado verdadeiro da Páscoa.
É como se você tivesse uma passagem de primeira classe. Eu já viajei de avião, mas nunca andei numa primeira classe. Talvez você já tenha passado por isso, amém, Deus abençoe sua vida. Mas você tem uma passagem de primeira classe para a vida. E não é qualquer vida, é vida em abundância. É paz, é transformação, é renovo de Deus sobre cada um de nós. Infelizmente a gente tem visto muita Páscoa por aí, né? Muitas versões de Páscoa por aí. Parece que cada um cria a sua versão, né? Que combina melhor com o seu estilo. Para alguns é só uma forma de viajar, porque daí tem um feriado prolongado, que começa na sexta, e ir para casa dos amigos e fazer churrasco. Isso é Páscoa para muita gente. Essa invenção de Páscoas que chega a ser criminoso, eu posso usar essa palavra, eu sei que é forte, mas é criminosamente inventada para desviar o significado real da Páscoa. É a invenção de uma Páscoa mundana que está desviando a humanidade de ser livre da morte eterna e substitui o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por um ovo de chocolate, por um coelho, por um churrasco, por um feriado prolongado. Isso é criminoso. É Páscoa inventada. E essa Páscoa não é Cristo. A Páscoa dos ovos de chocolates, a Páscoa dos coelhos, isso não tem salvação. Não fala da salvação em Cristo. Não fala do que Deus fez por nós. Gente, estão desviando as nossas crianças do verdadeiro significado da Páscoa. Eu não sou contra chocolate, não. Eu gosto. Eu sou contra desviar as nossas crianças do significado do que é Páscoa. Entope a molecada de chocolate, faz um churrasco para os adultos e ninguém fala do sacrifício de Cristo. Ninguém fala de salvação. Ninguém fala de arrependimento de pecado. Tá tudo bem, desde que a festa continue, desde que o churrasco esteja na mesa, desde que o chocolate seja distribuído. E alguns ainda escondem nos quintais dentro de casa para a brincadeira ser mais legal. Mais uma vez, não sou contra o churrasco, não sou contra o chocolate, eu sou contra desviar do verdadeiro significado do que é a Páscoa, que é Cristo Jesus. Porque dessa forma que está acontecendo hoje, as pessoas estão se distanciando cada vez mais do verdadeiro significado que é Cristo, do cristianismo. Comemorar a Páscoa é entender de mente, corpo e alma, nossa totalidade, que no centro da nossa experiência está a ressurreição, está a cruz, está o sacrifício. É festejar sim, mas é festejar uma nova vida. A nova vida que foi caro, custou muito caro. Não foi um precinho barato, não, foi caro. E ele foi conquistado por Jesus. Precisamos relembrar qual é a razão da gente se reunir para celebrar a Páscoa cristã. Porque somos informados pela palavra de Deus, a Bíblia, que na sexta-feira, Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Ali foi humilhado, perfurado, cuspido, se tornou flagelo da humanidade. Morreu do lado de um ladrão. Aparentemente, para muitos, um final trágico. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele foi devolvido gloriosamente da morte. E ele foi vitorioso sobre ela. Vitorioso sobre os nossos inimigos. E ele vive eternamente. Eu não consigo imaginar, eu não consigo dimensionar o que aconteceu dentro daquele túmulo vazio. O corpo inerte
em cima de uma pedra, enrolado em panos, estava morto, frio. E 3 dias depois, simplesmente, o maior milagre da humanidade aconteceu. Ele vive. O anjo aparece para aquelas mulheres que foram na manhã do domingo e fala: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está entre os mortos. Ele vive. Ele está no meio de nós. Isso é tremendo. O tempo e o espaço não são mais barreiras para Jesus. As rochas não impedem Jesus, porque Ele está totalmente transformado. Morte? Que morte? A morte não mata, não. A morte não mata. Jesus ressuscitou com o corpo renovado, de uma forma que todos os cristãos em Cristo Jesus terão um corpo glorioso e serão como Ele, porque em 1 João capítulo 3, verso 2 diz: quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Promessa! Não de uma vida abundante só aqui, mas uma vida abundante na eternidade, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, haverá a presença eterna do Deus vivo na nossa história. Deus Emanuel, todos os dias conosco. E isso precisa ecoar dentro dos nossos corações. Jesus disse, o grande eu sou disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu quero falar com você, que talvez nesse dia se encontra aí frustrado, frustrada, sentindo derrotado, está atravessando essas pressões financeiras, de repente crise no seu casamento, está com medo de perder seu trabalho, com medo de perder seu negócio, onde você investiu tanta coisa, está aflito emocionalmente, angustiado, não tem certeza de nada, de repente não está nem conseguindo orar, porque a oração parece que está batendo no teto, está voltando. Você tem um vazio, e esse vazio é para ser preenchido por Cristo. Você que está passando por um momento de tristeza, um momento de dor, alma dilacerada, você tem um vazio. E esse vazio se preenche com Jesus. E aqui eu vou fazer uma pausa para orar por você que está nessa situação, no nome de Jesus. Pai Santo, Jesus de amor, que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, na cruz do Calvário, e conquistou para nós uma vida em abundância, uma vida eterna, uma vida contigo, uma vida onde nós podemos descansar na tua presença, porque o teu fardo é leve, uma vida onde nós podemos nos derramar diante do teu trono, porque o Senhor conhece a dor da nossa alma. Eu quero colocar os mamados do teu coração, e também em sofrimento, Senhor, em angústia, em um coração quebrantado, Pai, que não descansam. Senhor, em nome de Jesus, toca cada um deles no nome do Senhor, e que eles sintam a tua presença, que esse vazio seja preenchido pela tua presença, que os olhos deles sejam abertos para perceber que todas as situações estão postas diante daquele que governa a história,
e o Senhor dá aos seus enquanto dorme, e que o Senhor não desampara o justo, e que o Senhor é a cura, a transformação para nossa alma. Toca, meu Deus, nesses corações que precisam desesperadamente de Ti, em nome de Jesus. Amém. Não podemos nos esquecer dos dois maiores contrastes mostrados na página da história humana. A cruz do Calvário. Tristeza, dor, angústia, pecado e o túmulo vazio. O túmulo tinha uma pedra enorme e essa pedra foi tirada. E ali o túmulo nos mostra vida. O túmulo nos mostra esperança. O túmulo nos mostra a certeza, a convicção, a paz, a estrutura. Deus vivo. A ressurreição de Jesus nos diz que o quadro de Deus, todas as coisas que Deus estava ali mexendo, colocando, onde todos os acontecimentos se sucedem, e é imensamente maior do que o nosso, a gente não consegue dimensionar, a gente não consegue entender as coisas de Deus, a gente é tão limitadinho assim, e Deus consegue enxergar coisas assim extraordinárias que a gente não faz nem ideia do que pode estar acontecendo. A visão de Deus tem um alcance maravilhoso. Tem uma música não sei se é do João Alexandre, que fala, minha vida é obra de tapeçaria. E ele fala de uma forma poética, mas tão maravilhosa, de que a gente enxerga só um lado da tapeçaria. O lado pronto, o lado do avesso, onde tem pontas soltas, as cores parece que não estão dando muito certo. Mas esse é o quadro do universo de Deus. Ele está pintando, Ele está tapeçando, Ele está movendo. E um dia, quando chegarmos diante da presença dEle, Ele vai nos mostrar a tapeçaria. E a gente vai ver uma obra maravilhosa, perfeita. Se você tiver a oportunidade de escutar, eu acho que é o Tapeceiro. É linda, é um poema maravilhoso para nos ensinar que o Deus que move a história, que se move na nossa vida, Ele tem planos e projetos que, são muito maiores que o nosso. Não tenha medo, tenha fé. Não é isso que nós falamos 2 domingos. Tenha medo, tenha fé. Que nós sejamos encorajados, que nós sejamos cada dia mais impulsionados pelo poder que vem de uma cruz vazia e de um túmulo vazio. Sejamos encorajados, porque Deus é Emmanuel, o encarnado que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que esse poder do Espírito de Deus em nós nos encoraje a sermos verdadeiramente multiplicadores dessa palavra, a celebrarmos não uma Páscoa mentirosa, mas uma Páscoa que celebra a vida, que celebra o sacrifício de Cristo. Uma Páscoa onde nós pegamos os nossos pequenos e antes de celebrarmos, de almoçarmos ou de comer chocolate, qualquer outra coisa, a gente abre a página da nossa Bíblia e fala, a morte passou em cima da humanidade. Mas Deus levantou uma cruz. E nessa cruz, ela foi vencida. Por amor. Por isso, comemos do pão. Por isso, bebemos do cálice. Por isso, somos cristãos. Por isso, somos renovados. Por isso, lutamos pela fé. Por isso, celebramos a vida. Porque Ele é a própria vida em nós. Tem uma música do Fernandinho, que eu quero ler a letra para você, que depois você pode procurar aqui no canal do YouTube. Fala assim: nada além
do sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Eu ouço a tua voz. Fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue, que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres por causa do sangue de Jesus. E isso é Páscoa, isso é celebração de vida, de transformação. Isso mostra ao mundo quem nós somos e em quem nós cremos. Vamos orar em gratidão a esse nosso Deus. Pai Santíssimo, de eterno, bendito e maravilhoso amor, nós nos colocamos diante do teu trono de graça, tão agradecidos, Senhor, porque tu és tão fiel e tão bondoso para com a nossa vida. Nós não merecemos, Senhor. Nós merecemos a morte, a condenação eterna, ficar eternamente afastados, ó Deus do Senhor. Mas por causa do teu amor, do teu grande, maravilhoso e perfeito amor, nós podemos nos achegar até o teu trono e chamá-lo de Pai. Porque o Senhor nos amou de tal forma que enviou o seu único Filho, perfeito, maravilhoso, sem nenhum pecado, para morrer pelo meu pecado, pelo pecado dos meus irmãos. Senhor Jesus, exemplo de fé, exemplo de vida, desbravador, meu Senhor, meu Salvador, minha eterna gratidão, porque a morte agora é uma passagem e ela foi vencida. Minha eterna gratidão, porque através do teu sacrifício de amor, o Senhor nos dá força para continuar sendo homens e mulheres que não se envergonham da cruz de Cristo, que não se envergonham do Evangelho e que são multiplicadores da tua palavra. Abençoa, Senhor, os meus irmãos aonde estiverem, para que celebrem hoje a vida, celebrem o amor, celebrem a vida que o Senhor conquistou para nós. Celebrem o perdão conquistado na cruz. E que, Senhor, jamais falte em cada um de nós uma palavra de gratidão e de louvor ao teu nome, porque só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória e toda adoração. Nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, nossa direção, nossa pedra angular, a nossa vida, o nosso caminho, Jesus. Amém. Vejam de uma forma prática como é que Jesus pode tocar, transformar ações, dar ânimo, sustento para aqueles que verdadeiramente entregam as suas vidas a Ele. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason
reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Me responda uma coisa. Quem foi que te contou sobre a Páscoa? Não estou falando sobre essa questão de coelhinho, essa questão de chocolate, de churrasco, não estou falando disso não. Quem te contou sobre a Páscoa? Como é que ela chegou até você? E ela chegou até você porque alguém te contou. E essa pessoa recebeu de uma outra pessoa, que recebeu de uma outra pessoa, que recebeu de uma outra pessoa. É uma cadeia de transmissão. Uma vai indo, os seguidores de Jesus ao longo de milhares de anos vão repassando a história da salvação, vão repassando a vitória da cruz. Nós somos encarregados, olha que privilégio, de contar
a verdadeira história da Páscoa, de geração após geração. Para que depois da nossa geração, eles continuem a celebrar a Páscoa do Senhor com alegria, com reverência, com amor, com gratidão. Porque da mesma forma que os discípulos tiveram esse privilégio de repassar, nós também temos de falar abertamente sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Você é chamado para essa responsabilidade. Você é chamado para esse privilégio. A esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. A vergonha desfaz, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse mundo. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados
tua glória, Senhor. Tua presença, que a graça maravilhosa, perfeita, insondável do nosso Senhor Jesus Cristo, esse amor que é infinito, esse amor que enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz, o amor de Deus o Pai, a força, o ânimo, a coragem, a esperança que vem do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, sua família, sobre nossa igreja, sobre as igrejas que estão reunidas sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Um grande beijo e muita paz.